Olá, eu sou a Mariana Dolce, host do Para Além do Artigo, o podcast da Revista de Saúde Pública. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. O tema de hoje é Saúde Digital, Inovação, Crítica e o Papel da Ciência. No episódio de hoje, nós vamos conversar com dois cientistas que atuam nessa área e que contribuem de forma decisiva na trajetória da Revista de Saúde Pública. Então, eu vou apresentar os nossos convidados. Aqui, o professor Naumar de Almeida Filho, médico, professor titular de epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, referência em saúde coletiva, autor de artigos na Revista de Saúde Pública, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025 com o livro Epidemiologia no Pós-Pandemia, de Ciência Tímida à Ciência Emergente, editado pela editora Fiocruz. E o professor Alexandre Chiavegato Filho, economista, professor de Machine Learning em Saúde na Faculdade de Saúde Pública, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, o LabDAPS, e editor-chefe da Revista de Saúde Pública. Muito obrigada por terem vindo. Prazer. Bom, vamos começar, então, discutindo um pouco sobre a Revista de Saúde Pública e a saúde digital. Professor Naumar, o senhor publicou na Revista de Saúde Pública um dos artigos mais citados da história da revista, ajudando a definir o campo da saúde coletiva. Como que o senhor vê a Revista de Saúde Pública agora se abrindo para a saúde digital? Esse movimento representa a continuidade do projeto da saúde coletiva ou uma ruptura de paradigma? Ambas as coisas, eu creio, né? Porque o tema do digital na saúde, ele está tão recente que ainda não sabemos caminhos, formas, tendências, né? E campo de conhecimento, de práticas, o chamado campo científico em geral, é muito dinâmico. E cada vez que uma inovação toma espaço, ganha força, né? Aí o campo científico ele rapidamente se ajusta, busca maneiras de se apropriar, né? Seja de uma nova metodologia, de tecnologias, de paradigmas, de quadros teóricos, e eu acho que o campo da saúde coletiva está maduro para se apropriar criticamente da saúde digital e todos os desdobramentos, como, por exemplo, a questão dos megadados, da inteligência artificial, que está muito na onda agora, e tudo isso faz parte de um espaço de inovação que, na saúde coletiva, tem sido ocupado bastante pela epidemiologia. Então, eu concordo com você que o campo da saúde coletiva se abre, se apropria, e eu espero que se aproprie de uma forma crítica e não de uma forma submissa dos temas da saúde digital. Professor Alexandre, como editor-chefe da Revista de Saúde Pública, quais os maiores desafios de incluir artigos sobre inteligência artificial, Big Data e saúde digital em uma revista científica tradicional da saúde pública? É um grande desafio, né? Como o professor Naumar mencionou aqui, é uma área muito em aberto, né? E que, ao mesmo tempo que traz grandes desafios, porque os paradigmas não estão bem estabelecidos, para quem é cientista, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos, se você tem alma de cientista, né, não existe área tão interessante hoje que nem a saúde digital, que nem o Big Data, inteligência artificial em saúde, etc., onde as coisas não estão bem estabelecidas. Então, nós temos a oportunidade de estabelecermos as boas práticas da área, estabelecermos os desafios, estabelecermos paradigmas. Então, ao mesmo tempo que tem um grande desafio, que está tudo em aberto, né? Como é que a gente avalia algo que você não tem uma referência do que é uma boa prática, do que é um artigo de qualidade nessa área, né? E a gente vê em muitas revistas artigos com problemas, com muitos problemas na área de saúde digital, porque ao mesmo tempo que é uma área muito nova, então os próprios pesquisadores, né, às vezes não têm a maturidade para escrever sobre a área, um artigo aprofundado e robusto sobre a área, e os próprios pareceristas e os editores não têm esse conhecimento de base para avaliar a qualidade desses artigos, né? Então já acaba gerando um problemão para quem é editor na área da saúde, na área científica como um todo, de como você avalia uma área tão nova que você não tem um padrão do que é um pesquisador de qualidade, o que é um artigo de qualidade. Mas, para quem tem alma de cientista,
né? Eu acho que é um desafio assim bem interessante, importante, um desafio histórico muito interessante, né? Quantas quebras de paradigmas tão grandes a gente teve na área da saúde, historicamente? Pouquíssimas, né? Que nem a gente vai ter agora com a saúde digital, com a inteligência artificial em saúde. Então, é uma oportunidade para a gente, de fato, né, ter um impacto grande na área da saúde, contribuindo que essa grande mudança que vem aí venha com qualidade, com rigor e com justiça social. Tá? Então, precisamos ter esse encaminhamento, tanto da parte de humanas, quanto da parte mais técnica, mais de técnica no sentido de programação, estatística. Então, todo mundo se unindo aí para ajudar a moldar o futuro dessa área. Acho que vai ser um grande desafio para os próximos anos. É uma grande responsabilidade também, né? Posso entrar um pouquinho? Claro, por favor. Eu concordo totalmente. E acho que a epidemiologia tem uma vantagem nesse aspecto, é que a epidemiologia surge simultaneamente com as ciências da computação. E essa simultaneidade fez com que o campo da epidemiologia se desenvolvesse juntamente com a bioestatística e pautando a bioestatística e pautando as ciências de dados, que na época não se chamava de ciência de dados. É muito recente esse nome. Parece que faz um tempão, mas se a gente olhar para trás, até 2012, 2013 não existia essa expressão. E o curioso é que algumas dessas coisas que estão aparecendo como grande inovação não são inovação, muda nome. Exato. Por exemplo, toda a base preditiva dos modelos de linguagem que estão nesse momento na onda como inteligência artificial, eles têm uma base probabilística que é a mesma das equações de regressão que a gente usa em epidemiologia para fazer predição de risco. Então, eu diria que você tem razão, mas se a gente tiver digamos, essa estratégia de aproveitar a maturidade já existente e buscar as traduções necessárias, eu acho que a gente vai estar muito bem nesse aspecto. E o digital traz uma outra questão que eu ainda não vi muito bem discutida. É que nós estamos, na epidemiologia, muito confortáveis na apropriação dos dados quantitativos, dos códigos numéricos, né? E aí se constituiu na saúde coletiva quase que um antagonismo a isso com o qualitativo. Aí se criou um fantasma, que é o qualitativo versus o quantitativo. E o digital engloba tudo isso, porque as tecnologias digitais permitem a captação e a produção de dados, a captação de sinais, de observações e produção de dados, que eu estou chamando de metaformes, porque eles têm todas as formas possíveis, a forma sonora, a forma visual, ótica. Isso que tínhamos, digamos, limitações para armazenar esse processo, que não era simples, né? Com o digital isso se torna extremamente facilitado, pode ser automatizado, e os limites para o tratamento analítico já são superáveis, porque aí você faz a programação da programação que vai realizar o processo analítico, né? E exatamente, então essa união do qual e quant é bem interessante com a chegada dos modelos de linguagem, como o ChatGPT da vida, que parece que é uma coisa qualitativa, porque ele te dá um texto, né? Você não vê nenhum número ali, não vê nada, mas o que está por trás é uma predição de próxima palavra. Cada palavra tem uma distribuição de probabilidades e é assim que o algoritmo decide. Então, nessa aparência qualitativa, por trás você tem a questão quantitativa, né? E vice-versa. Muitas das coisas quantitativas que a gente faz tem muitos desdobramentos qualitativos por trás. Então, essa divisão que a gente tinha, né? Isso é qualitativo, isso é quantitativo, tá ficando cada vez mais incerta, mais difícil de ser definida. Então, isso é muito fascinante mesmo. A revista tem recebido bastante artigos na área de saúde digital? Relativamente poucos, né, em relação à importância aí do crescimento na área. Eu acho que também por causa disso, né, é difícil
essa readaptação a essa nova realidade, né? Então, muitas faculdades, muitas universidades estão passando por isso. Está tendo uma revolução tecnológica, mas as pessoas foram formadas lá atrás na epidemia tradicional e na saúde coletiva tradicional, e é muito difícil mudar de área. Né? Na área da ciência, né, nós temos incentivos muito grandes a manter a nossa própria área. Por quê? Porque a gente já tem um histórico lá para trás, você já tem história de publicação, porque aí você começa a ir para uma nova área, vem o parecer do teu pedido de financiamento, tipo, essa pessoa não tem experiência nessa área. Mas quem tem experiência hoje em machine learning, inteligência artificial, são pouquíssimos pesquisadores. Então a ciência, infelizmente, ainda tem traz essa dificuldade das pessoas mudarem de área, né? Então é muito interessante o movimento aí que pesquisadores como o professor Naumar estão fazendo, de mudar assim de área, né? Ou se readaptar a essa nova, ou repensar essas novas realidades com todos esses desafios por trás, né? Com toda essa questão, ó, em primeiro lugar, será que eu consigo pesquisadores nessa área? Porque o meu histórico de pesquisa, o que o pessoal vem a bater na minha porta para fazer mestrado e doutorado, é a minha área que eu publiquei lá atrás, historicamente. Né? Será que eu vou conseguir financiamento para isso? Será que a minha faculdade vai valorizar essa nova área? Porque abre uma nova vaga, por exemplo, na faculdade, normalmente abre uma vaga em uma pessoa que se aposentou, né, ou saiu da faculdade, né, como é que você vai criar uma nova área? Não tem lastro, né, então tem menos desafios, então a ciência está avançando de forma mais devagar do que as outras áreas, né, eu costumo dizer que tem 3 grandes barreiras, né, para a ascensão da inteligência artificial, na saúde e outras áreas, que é a barreira das empresas e instituições, a barreira das pessoas e a barreira da ciência, né, a ciência tem sido a última. Então, as instituições já usam inteligência artificial para gestão, hospitais já usam para gestão, as operadoras de saúde já usam para gestão, etc. As pessoas estão usando modelos de linguagem todo dia para tirar dúvidas, né? Até para serem terapeutas, até se apaixonam por esses modelos de linguagem. Então, a barreira das pessoas já passou, o que tem sido desafio é a barreira da ciência. Tá, então, e aproveito para dizer que a Revista Saúde Pública está completamente aberta aí a artigos aí de inteligência artificial, de saúde digital, de Big Data. Então, queremos esse tipo de artigo, mas ainda, né, é uma área que está bem embrionária ainda. Você estava comentando agora há pouco sobre a questão da justiça social, né? Então, você acha que há risco da revista reproduzir desigualdades de acesso ao conhecimento, por exemplo, privilegiando estudos de grandes centros urbanos e de pesquisadores com mais infraestrutura digital? Sim. É nesses lugares que a gente tem muitos dados hoje. Tá? Então, esse é o grande desafio do desenvolvimento desses algoritmos, desenvolvimento dessas pesquisas. Onde temos dados de saúde digital? Grandes centros, pacientes ricos. E aí são para esses que são feitas essas pesquisas, são para esses que são desenvolvidos os algoritmos. Então, corremos o risco, nesse primeiro momento, da saúde digital aumentar desigualdades. Né? O professor Naumar está editando um livro que o meu capítulo sobre esse livro é exatamente disso, né? Sobre o potencial da inteligência artificial diminuir desigualdades de saúde, porém, nesse primeiro momento, o potencial de aumentar desigualdades em saúde via a coleta desses dados e o aprendizado com esses dados, que é também um risco que a gente está tendo hoje no Brasil, onde esses algoritmos, grandes algoritmos de linguagem, são treinados lá nos Estados Unidos, com a realidade dos Estados Unidos. Né? E aí chega para o Brasil, eles não refletem a nossa realidade, eles falam de coisas lá, de valores dos norte-americanos, da história deles, etc. Né? E aí acabamos ficando para trás disso. Né? Então temos que garantir o acesso à qualidade e o treinamento desse algoritmo, segundo as realidades brasileiras. Professor, a gente já tem essa noção, né, que isso vai acontecer. Então, talvez a crítica more aí também, né, de dizer, olha, nós sabemos que agora nós vamos produzir em cima de uma realidade, mas a gente mais para frente, muito provavelmente, vai conseguir reverter, pelo menos esperamos, né, que a gente vai ajudar a diminuir desigualdades, mas nós não sabemos em que futuro próximo é esse, né, porque acho que não tem, né, uma previsão de anos em que a gente poderia... Né? Mas tem uma questão que a gente está numa sociedade extremamente desigual. Sim. E desigualdade não é subproduto. Quer dizer, não é alguma coisa que aparece e que pode ser, Sim, de alguma forma, retificada, removida. Você tem uma sociedade que se baseia em uma exploração que se justifica justamente em produção de desigualdades. E a gente tem aí uma equação de difícil solução.
mas inventaram, lá pelo século XVII, XVIII, XIX, né, uma invenção chamada Estado. E esse Estado virou um Estado democrático, né? Então, eu acho que a solução está em construir uma saúde digital voltada para o público, de propriedade comum, que tenha uma referência de relações de governança pública, né? E aí tem um grande desafio, porque realmente, Alexandre tem razão, as forças de mercado, elas aparecem como se fossem o motor da inovação, mas a inovação para as forças de mercado é a lucratividade. Monopólio. É o monopólio, a construção de regras que favoreçam uma certa permanência de um estado de coisas que na base está em reproduzir a desigualdade. Sim. Então, pegar um exemplo super simples, né? A questão da obsolescência. Aí, não vou nem falar de inteligência artificial, mas equipamentos diagnósticos em saúde, diagnósticos de imagem, né? A efetividade de um aparelho que hoje se decreta a obsolescência persiste, serve, né? Os ecocardiogramas de 5, 10 anos, o que houve de avanço na efetividade diagnóstica foi muito pouca coisa. Só que o modo como a indústria procede é a oferta de novos equipamentos e a obsolescência dos anteriores, né? E aí tem uma coisa que eu acho que tudo tem contradição. Eu acho que uma certa luta, uma batalha intelectual está nesse momento posta para a gente, né? Que é o domínio, quer dizer, um domínio soberano. E isso passa por uma regulação, um processo de regulação que confirme o que é a propriedade intelectual. Não é a propriedade de um sujeito sobre uma ideia e que isso é monetizado e vendido, né? E sim é um coletivo, é uma sociedade que se apropria, né? Eu acho que o fato da saúde coletiva ter um instrumental, inclusive metodológico, para se apropriar disso, traz alguma esperança, porque se fosse o modo mais hospitalocêntrico, centrado na clínica individual, aí eu acho que o cenário seria de uma quase inevitabilidade dessa desigualdade crescer, apesar do potencial que a tecnologia traz para a redução das desigualdades. E até superação mesmo no aspecto, por exemplo, de acesso, cobertura. O artigo, o capítulo que o Alexandre menciona, analisa exatamente isso, o potencial da inteligência artificial de reduzir custos diagnósticos e a distribuição da tecnologia mais otimizada para o maior número de sujeitos é tão simples de ser feito, né? Que essa eu diria assim, é a grande questão nesse momento, né? Se tudo der certo, né? Se a nossa atuação tiver de fato impacto, vai ser isso, né? Então, eventualmente, né, os profissionais de qualquer área do Brasil têm acesso ao mesmo auxílio diagnóstico, né, que vão ser esses algoritmos, né? Mas enfrentamos imensos desafios, mas que principalmente tem a ver com os dados coletados nessas regiões, né? Nós precisamos de dados dessas regiões remotas para o algoritmo aprender a realidade dos diferentes Brasis, né? Nós temos o mundo inteiro, somos o país mais diverso, mais desigual do mundo, né? Temos imensas realidades, nós temos visto isso nas nossas pesquisas. Desenvolve o algoritmo em São Paulo, tenta que ele funcione nas regiões remotas do Brasil,
são outros pacientes, são outros profissionais de saúde, são outras disponibilidades de exames, são outros hábitos alimentares, é outra realidade, o algoritmo não vai funcionar bem, tá? Então você tem um risco inicial de aumentar a desigualdade, mas se tudo der certo, né, no cenário mais otimista, a gente resolvendo esses problemas, os profissionais dessas regiões remotas tenham acesso à mesma qualidade de auxílio à decisão do que os profissionais aqui de São Paulo, né, que não é uma realidade dessas regiões, né, muitas regiões não tem um cardiologista na cidade. Não tem um pneumologista na cidade, né? Tem um profissional de saúde, um médico, que tem que tomar todas as decisões. Não tem um cardiologista para encaminhar o paciente. Eventualmente, esse profissional vai ter decisões, vai acabar tomando decisões muito parecidas às das grandes cidades, mas não é uma realidade no momento. Nós não temos esses dados. Se formos transferir esses dados do aprendizado de São Paulo, de Salvador para essas regiões, você vai aumentar desigualdades. Então, tem um longo e bem desafiante caminho pela frente. Mas assim, no nosso cenário otimista temos o potencial, mas depende de seres humanos, depende do Estado, como o Naumar falou, depende de nós, pesquisadores, de direcionarmos nessa área tão nova, né? Isso é algo que as novas tecnologias nos ensinam, o potencial, a importância da iniciativa humana por trás, né? Do direcionamento dessas tecnologias. Tá? A tecnologia né, muitas delas não são boas ou ruins por natureza, né? Elas são direcionadas, né? O professor Naumar obviamente sabe muito mais disso do que eu, mas elas têm que ser direcionadas, né, por pessoas, por gestores, por políticos, para um caminho bom ou para um caminho ruim, né? Então, uma área tão nova cabe a nós aí ocuparmos esses espaços e ajudarmos a direcionar as tecnologias segundo as nossas diretrizes morais, éticas, para o bem de todos. Professor, o senhor sempre chamou a atenção para o risco de se importar modelos conceituais prontos para a saúde brasileira, né? O professor Alexandre comentou isso agora há pouco. O que significa, na sua visão, submeter o SUS à lógica algorítmica e à plataformização digital? Eu acho que aí tem uma questão que se refere a digamos, um terceiro vetor que a gente precisa trazer para a nossa análise, que é o vetor da clínica. A gente estava falando do campo da saúde coletiva, falamos da epidemiologia, falamos das ciências sociais e humanas em saúde, e eu acho que tem esse terceiro vetor, que é essa grande área de assistência individual à saúde. Porque por mais coletivo que a gente seja, os coletivos são formados por sujeitos. E a desigualdade, ela, claro, é um fenômeno social e político, mas é um processo que se inicia nos sujeitos individuais, tratar desigualmente sujeitos, né? E esse é um problema que o SUS tem. E não é um problema do SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil. É um problema do modo como o Brasil se organizou para interpretar e tornar realidade aquilo que a Constituição definiu como um direito de todos e um dever do Estado, né? Isso traz uma série de questões e dilemas que não são resolvidas só com a aplicação do princípio, ou dos princípios. Na Constituição estão lá os princípios do SUS, né? A equidade, a integralidade, a universalidade, né? Estão lá as diretrizes, né? A descentralização, que assume o formato mais regionalizado, a efetividade. Então, aí tem eu diria, um campo que não é uma discussão somente ética, quer dizer, não é uma questão de ética individual e, portanto, não, vamos formar profissionais de saúde mais empáticos, mais compassivos, mais humanizados. Não é bem assim que funciona, porque é uma situação em que o cuidado à saúde termina sendo, no final, uma relação artesanal. A expectativa é que a gente tenha sujeitos que sejam capazes de cuidar de outros de um modo sistemático, metódico, cuidadoso, cuidadoso, né? Me perdoem aí. E aí vem o que aparentemente é um antagonismo com o digital, porque o digital permite
uma padronização que aparece como uma protocolização e que é realizado por meio de plataformas. Aí vem a expressão uma plataformização. Para certas coisas, eu diria que a gente precisa de mais plataformização e mais protocolização, para que tenhamos uma qualidade do cuidado, uma base do cuidado, né? Uma base do cuidado democraticamente distribuída. Para outras, a gente precisa do digital para viabilizar de uma forma otimizada esse artesanato clínico necessário. E aí, a discussão do especialista, do acesso porque nós temos no sistema de saúde no Brasil uma desigualdade que não existia anteriormente. Antes, a desigualdade era assim, mais clara, que era a desigualdade bruta do não acesso. Alguns sujeitos não tinham a menor chance de chegar ao sistema de saúde. Um pobre chamava indigente. Antes do Sistema Único de Saúde, ninguém atendia. Não tinha para onde ir. Não tinha nem opção. Nem opção. Agora nós temos uma universalidade do acesso. Aí o acesso, o sujeito entra. E a desigualdade passa a ser interna ao Sistema Único de Saúde. A questão são as filas, os prazos, quantos deixam de ser atendidos num grau de resolutividade que vai dar conta de seu problema. Então é uma situação extremamente desafiante, mas eu acho que utilizar a tecnologia a favor do acesso democrático ao sistema de saúde é um desafio que vale a pena e precisa ser realmente comprado como a grande questão nesse momento, a transformação digital do Sistema Único de Saúde para que ele possa retomar, recobrar, recuperar seus princípios e valores. E pensar que em tão pouco tempo se mudou essa, né? Então, como o senhor falou, antes as pessoas não chegavam, agora elas chegam, mas os problemas são outros. Em pouco tempo, né? O SUS é muito jovem ainda. Então, impressionante. Bom, professor, como pesquisador que lida com métodos quantitativos de ponta, como você responde às críticas de que a saúde digital pode reduzir a complexidade social da saúde a meros números? Então, eu voltaria a isso que o professor Naumar acabou de mencionar. Eu acho que a saúde digital, o uso de inteligência artificial em saúde, vai trazer uma base, um mínimo do cuidado. Esse vai ser o mínimo, né? Assim como algoritmos de linguagem mudar o mínimo de uma escrita, né? Hoje qualquer aluno, né, ensino fundamental joga alguma dúvida lá no algoritmo de linguagem, escreve lá um texto. Isso daí virou o mínimo do mínimo, escrever um texto para um algoritmo de linguagem. Eventualmente o mínimo do mínimo vai ser o profissional de saúde que oferece o melhor diagnóstico possível a partir das informações desse paciente. Isso vai ser o mínimo do profissional de saúde, porque esse profissional de saúde vai usar esses algoritmos. Então, os algoritmos vão saber que esse paciente que chegou com essas características, com esses sintomas, com esse histórico, com esse medicamento, o diagnóstico mais provável é tal, tá? Ou a intervenção melhor é tanto. Isso vai ser o mínimo do mínimo. Tá? Então, vai criar uma base, né? Então, esse mínimo vai crescer. Hoje, o mínimo, né, está muito abaixo disso. O melhor diagnóstico possível vai ser o mínimo. Qual que vai ser o profissional diferente? Vai ser o profissional humano. Vai ser o profissional, o médico, que pratica a medicina, que ouve o paciente, que sente o paciente, que escuta o paciente, que orienta o paciente. Esse vai ser o grande profissional de saúde, porque a base vai ser toda a mesma. A qualidade diagnóstica, a qualidade de prescrição de medicamentos, a intervenção dos médicos vai ser muito parecida. Obviamente, sempre vai ter alguma desigualdade, né? Os bons profissionais de saúde vão saber ir contra o algoritmo, tá? Assim como em outras áreas, né? Por exemplo, um bom motorista sabe ir contra os aplicativos, né? Quando tem que ir contra, né? Quando o algoritmo manda ir aqui em São Paulo, manda ir pela Rebouças. Rebouças está sem parada, né? O algoritmo de trânsito ama Rebouças. Os bons motoristas sabem quando o algoritmo manda ir pela Rebouças, não vai pela Rebouças. Profissionais de saúde, então, os bons, uma característica vai ser essa, saber ir contra esse algoritmo. A outra característica vai ser o lado humano desse profissional. Tá? Então as pessoas vão buscar esse profissional humano, que entende essa pessoa, que ouve essa pessoa. Porque o resultado probabilístico, como você mencionou, né, o número lá final, vai ser parecido.
entre os hospitais aí super caros e os hospitais, a gente espera, né, se tudo der certo, que nem a nossa conversa inicial, se tudo der certo, a gente espera que esses pacientes vão ter a mesma qualidade, esses profissionais vão ter o mesmo auxílio à tomada de decisão. E a diferença vai vindo do lado humano. Eu acho que vem aí uma nova era humanizada da saúde. O que vai contra o que as pessoas falam hoje? Eu acho que depois a pergunta que mais te façam na vida é se a inteligência artificial vai substituir os médicos. Vai ser o oposto, né? Então esse algoritmo, a parte de robozinho vai ficar com o robozinho, né? A parte humana vai ficar com os médicos humanos, tá? E a questão de substituição não é historicamente o que aconteceu em todas as outras profissões. Se tornaram melhores e mais eficientes. Toda profissão que se tornou melhor e mais eficiente, se aumentou a demanda por esses profissionais. O exemplo clássico é o do contador, né? Na década de 50, 60, quando chegou a calculadora, a calculadora eletrônica, teve protesto de contador. Eles eram contra, né? Naquela época tinha meia dúzia de contadores, era uma profissão super pequena. Eles foram super contra, porque as pessoas vão fazer conta em casa, vão fazer conta demais, conta de multiplicar em casa. Ninguém vai mais precisar de contador. Hoje é uma das profissões mais comuns, né, em todos os países do mundo, é contador, né, eles se tornaram muito melhores, mais eficientes, as pessoas procuraram mais os contadores, né, eu acho que vai aumentar a demanda por profissional de saúde, eles vão se tornar melhores e mais eficientes naquilo que eles fazem, né, por exemplo, no ano passado eu tive uma tosse aí que durou algumas semanas, eu não fui procurar um médico, um hospital, né? Eu fiquei, putz, né? Eu e muitas pessoas são assim também. Nossa, eu vou lá no hospital, não sei se o diagnóstico vai ser certo, não sei se o medicamento vai ser certo, vou perder um dia de trabalho, isso aqui já passa, eu vou esperar. Não fui. Se eu tivesse certeza, né? Eu tivesse muita confiança, né? Que o atendimento ia ser eficiente, o profissional de saúde ia me diagnosticar corretamente, eu ia receber a intervenção correta, eu teria ido no hospital, teria resolvido o problema logo, eu teria passado para o próximo. Então, eu acho que à medida que as pessoas forem vendo, né, que sempre quando elas vão nesse hospital, nesse profissional que usa esse algoritmo, o problema é resolvido, as pessoas vão começar a ir mais no profissional de saúde. Né? Assim como aconteceu com o contador. Né? Então, existe o debate se dessa vez é diferente, se a inteligência artificial é diferente das outras inovações tecnológicas, mas até hoje, toda profissão, né, como eu falei, que se torna melhor, mais eficiente, aumenta a demanda pelo que faz. Então, acho que não, acho que pelo contrário, né? A gente vai aumentar a demanda por médico, vamos precisar de mais médicos, os médicos vão se tornar melhores, as pessoas vão ver os benefícios de ter um médico na sua cidade, às vezes você não tinha, cidade muito pequena, às vezes nenhum médico tem, vão ver o benefício, o quanto um médico consegue diagnosticar com o auxílio desses algoritmos, o quanto um cardiologista faz a diferença para um monte de coisa, ele se torna melhor em tudo que ele faz, ele entende as doenças raras, porque também é o problema das cidades pequenas. Né, você tem um cardiologista nessa cidade, o cardiologista não vê tantos exemplos assim, ou não tem um especialista dentro da cardiologia para encaminhar esse paciente. Então acaba não tendo impacto tão grande. Eventualmente esse cardiologista vai ter acesso a todas as doenças raras, né, da sua área e vai conseguir resolver todas as doenças menos comuns da sua região. Então eu acho que vai aumentar, a gente vai precisar de mais médicos. Professor, existe espaço real de convergência entre as agendas da inteligência artificial em saúde e da saúde coletiva crítica? Eu fico sempre tentado a responder de uma maneira mais ampla, porque essas tecnologias, elas têm uma capacidade de mutação muito grande. E aí, elas sempre são apresentadas, e por um efeito primeiro de mercado, de quem produz, que tem uma intenção de realizar o mais rápido possível a sua lucratividade. Mas tem também um sensacionalismo, tem toda uma mídia que vive disso, de trazer as inovações como novidade, né? E tem também toda uma inquietação social de lidar com os problemas da maneira que seja assim a mais vanguarda possível. E tudo isso faz com que isso que a gente está chamando de saúde digital se apresenta como uma questão que monopoliza a atenção. Aí, por exemplo, há 7 anos eram os megadados, que todo mundo chama de Big Data, mas eu insisto em dizer megadados, porque é uma palavra mais... É português, né? É raiz, né? E é raiz, Isso, é português. Isso.
Aí depois veio o metaverso. Agora está com a IA. E tudo isso faz parte desse conjunto de tecnologias que a base dessas tecnologias é um tipo de codificação que é tão simples que é capaz de dar conta de toda a representação, não só numérica, alfanumérica, textual, e a representação simbólica e também a representação integral, né? Essa tecnologia que a gente chama a linguagem, é o código binário, a linguagem digital, é o que define a saúde digital. Então, minha relação com essa questão a gente precisa ser mais capaz de dominar essa lógica e, a partir da lógica, controlar os seus efeitos. E aí esse controlar é dominar os efeitos e ter uma concepção, eu diria assim, crítica. E a concepção crítica tem seu viés político. A gente quer ser crítico para que a tecnologia deixe de ser uma propriedade privada, apropriada por cada vez menos gente, né? Isso é um elemento crítico. Mas o outro elemento crítico é você lidar com a questão da tecnologia não só como o efeito final, quer dizer, o impacto que ela faz, mas sim com o processo e os mecanismos que a produzem. E eu vou pegar um exemplo super simples. O que a gente chama de inteligência artificial? Estamos chamando agora. A moda fez, quer dizer, a moda, pelo fato dela ter chegado com muita força, né? A aplicação do que chama de modelos de linguagem. São programas que servem para conversar. Eles são chats. Chat em inglês então é um robô que conversa. Aí as pessoas já acham que ele pensa. E aí tem toda uma discussão que está aí, já entram aqueles que... Acham que está consciente ainda. Está consciente, quer dizer, além de pensar, está consciente. Raciocina. E tudo isso, quando você desmonta, quando você decompõe o que é o processo, aí você vê que é algo que uma compreensão disso tem uma série de camadas, né? E um pensamento crítico na saúde é capaz de se apropriar dessas camadas e fazer uma por uma, redirecionar uma por uma dessas camadas, né? Desde o aspecto mercadológico, que a gente enfrenta não só com as tecnologias digitais, com todas as tecnologias tem um aspecto mercadológico, né? O aspecto ético, a questão da proteção dos dados, aí está tudo em pauta, e a gente precisa ter uma perspectiva que eu tenho chamado de uma competência tecnológica crítica, e formar sujeitos nessa competência tecnológica crítica. E aí tem um desafio, que tendencialmente quem domina uma tecnologia e está com, digamos, um interesse de lucratividade sobre a tecnologia, não quer que o outro entenda. Porque parte do domínio é exatamente isso. O conhecimento se torna poder. O saber é poder, nesse aspecto, né? E o nosso sistema de formação, o aparelho de formação de profissionais de saúde é mestre, é extremamente competente em formar sujeitos capazes de assumir essa posição de poder. Na verdade, eles são também treinados para isso, né? Formados para isso, né? É um belo desafio. Não, e eu queria retomar o que o professor colocou sobre a questão de que a saúde digital não vai mudar tanta coisa assim que nem a gente acha. Eu concordo, né? Às vezes as pessoas acham que eu acho que a IA vai transformar absolutamente tudo. Eu acho que o dia a dia vai ser muito parecido ao que é hoje. Os protocolos vão ficar bem parecidos. Então, uma mudança de resultado final, a inteligência artificial vai auxiliar nos resultados finais,
mas o processo vai se tornar muito parecido ao que era antes. Né? Vai continuar sendo uma consulta, vai continuar tendo um profissional de saúde, vai continuar tendo um diagnóstico, vai continuar tendo uma prescrição de um medicamento. Então vai ser tudo muito parecido, né? Essa grande, apesar de o resultado final, eu acho que vai ser transformador, vai ser revolucionário, a qualidade da tomada de decisão vai ser verdadeiramente impactante. Mas eu acho que talvez uma pessoa que olhe para trás, né, 10 anos para trás, uma pessoa daqui a 10 anos olhe para o dia de hoje, eu acho que não vai ver tanta diferença não com a chegada da saúde digital. Eu acho que o dia a dia do sistema de saúde vai ser muito parecido ao que é, só que mais eficiente e com melhor qualidade final. Tá? Então, assim, às vezes, e isso daí, né, o fato das pessoas às vezes desconfiarem desse impacto, né, acaba gerando muita resistência, porque as pessoas acham, nossa, vocês vão mudar meu dia a dia, vocês vão, né, eu vou ter que mudar o que eu faço há 10 anos, eu vou ter que mudar o que eu faço. E a interseção digital é que as mudanças não são tão grandes assim. Então, acho que vai ficar, muitas coisas vão ficar parecidas, é mais uma questão de melhores decisões, talvez diminuir a desigualdade, a gente espera, e melhorar o atendimento, né, mas o dia a dia do processo da atenção à saúde, eu acho que vai ficar bem parecido ao que a gente tem hoje. Deixa eu também Claro. entrar na conversa, porque tem um outro aspecto que não é a produção do que a gente chama de inteligência artificial, que são formas de tomada de decisão. Isso é extremamente importante, mas é uma parcela relativamente restrita do complexo de desigualdade que afeta nosso sistema de saúde. Uma desigualdade que afeta o nosso sistema de saúde é a gente pode chamar assim, uma exclusão territorial, uma segregação territorial. O Alexandre estava falando da questão da disponibilidade de dados. Você fez uma pergunta sobre o urbano versus rural, mas a gente o Brasil é um país muito grande, com uma distribuição territorial muito peculiar, né? E uma das coisas que o digital permite é a transcrição de sinais, a transformação desses sinais de qualquer natureza em sinal eletrônico e a emissão desses sinais. É isso que permite, por exemplo, a gente ter aqui uma gravação digital de imagem e som. O que é que isso, assim, no limite, permite? Uma coisa que é redefinir o conceito de presença. Então, qualquer um desses atuais aplicativos, né, você pode ter um acesso simultâneo e imediato a um outro contexto, a uma outra realidade, a um outro ambiente. E isso tem um potencial imenso de não só redução, mas de superação da exclusão territorial. Porque aí o sistema de saúde ele deixa de... Alexandre estava falando, as doenças raras. O que é que você chama de doença rara? É uma doença cuja incidência é tão pequena que você tem muitos lugares que um caso daquilo nunca vai aparecer. Mas num território maior vai aparecer. Aí o sistema ele termina sendo, digamos, montado e aí dá conta de uma certa regionalização para dar conta dos problemas de saúde que são aqueles mais complexos, né? Aí se monta um sistema, por exemplo, a estratégia de saúde da família é a base de atenção primária à saúde. 90% dos problemas de saúde são resolvidos aí. Aí são as doenças de maior prevalência, que afetam mais pessoas na população. Muitas delas não são as de mais gravidade, de maior gravidade. Aí você tem um sistema que dá conta, um sistema idealmente, dá conta nessa base de 90% dos problemas. 10% vão precisar de uma atenção um pouco mais especializada, com seleções, cuidados e processos. Desses 10%, 2% vão precisar de ainda mais, e aí chega aos hospitais.
Só que esse sistema é montado numa base física, territorial geográfica. E com o digital, essa territorialidade deixa de ser material. Ela pode ser uma territorialidade virtual. É claro, com muita economia de recursos e o potencial, novamente, de aumentar a equidade do sistema, se for apropriado por um Estado democrático. Né? Então, eu queria trazer isso para a nossa questão, porque alguns dos assuntos que, digamos, definem o que é desigualdade, eles precisam ser repensados nessa nova perspectiva, que alguns podem dizer, nesse novo paradigma. O potencial está aí, agora a gente precisa, como o Alexandre falou, se apresentar e ocupar esse espaço, né? Sim, muito bom. Bom, vamos falar um pouco do futuro, então, da saúde digital. Eu sei que futurologia é um pouco complicado, né? Mas Ter predições é muito difícil, muito especialmente sobre o difícil, futuro. não é? Sobre o passado vai ser Na saúde digital, então, né? Mas vamos lá. E o papel da revista de saúde pública nesse futuro, né? Professor Naumar, olhando para a sua trajetória e impacto, quais são os temas que o senhor acha que deveriam pautar as próximas décadas da revista de saúde pública dentro do assunto saúde digital? Eu acho que a gente ainda precisa ter um bom mapeamento do que é saúde digital. Porque quando um campo se estrutura, por exemplo, o campo da saúde coletiva, né, naturalmente tem uma série de indefinições que precisam ser definidas. Quer dizer, uma série de pactos e consensos precisam estar aí. Então, eu creio que essa cartografia da saúde digital com uma necessária análise de escopo do que é, né? Até para a gente escapar dessa armadilha das modas. Uhum. Porque essa semana já anunciaram que a inteligência artificial já foi superada, já veio uma nova. já vem uma nova, né? Tem gente que fala, não, a computação quântica vai mudar tudo. Então, como vocês estão dizendo, não é uma questão de predição, é talvez uma questão de previsão. Porque, aliás, o conceito de predição ou preditivo, nesse referencial que a gente trabalha, ele é baseado no passado. Ele é frequentista. Aí quando você diz assim, o risco de uma doença ou a probabilidade de um evento é baseado no conhecimento Anterior, sobre o histórico. Sim. Aprendizado do passado para predizer o futuro. Olha a história aí. Então, a emergência ocorre. Sim. A gente sabe, né? Está aí. Uma pandemia é uma emergência, é um evento singular. Sim. Então, essa capacidade de previsão é algo que precisa ser bastante explorado. Então, uma revista como a Revista Saúde Pública tem uma história fascinante, né? E essa história ajudou a construir um campo que no Brasil chamou saúde coletiva. Se ela for na direção que eu tenho sempre defendido, da saúde coletiva ser uma apropriadora crítica da saúde digital. Aí, se a revista de saúde pública contribuir nesse processo, vai ser fantástico. Em 3 linhas, eu acho. 3 linhas. A primeira delas é na linha, digamos, epistemológica teórica. Quer dizer, não ter medo de pensar profundamente, né? Segundo, na linha metodológica, porque muitos desafios estão aparecendo. Vou pegar um simples aí, que aparece com os megadados. Toda a estatística que a gente tem trabalhado é uma estatística baseada em amostras. O famoso valor P. É uma medida da confiança que se tem
em que os achados de uma amostra correspondam à população de onde a amostra foi retirada. Uhum. E quando você tem dados numa quantidade tão grande que esse valor P sempre será um valor significante. Você não pode trabalhar no detalhe mais ou menos significante, não vai resolver passar o P de 95% para 99,999. Não vai resolver. Uma outra lógica precisa ser trabalhada, desenvolvida, uma lógica analítica distinta. E a terceira linha é a questão da aplicabilidade disso tudo, né? Eu acho que a saúde coletiva tem um desenvolvimento, no Brasil especialmente, no que chamam a área de política, planejamento, gestão e avaliação, que é extraordinário. A gente tem muita inteligência nesse processo, só que foi uma inteligência construída quando o Sistema Único de Saúde e a questão da reforma sanitária estava contida pelo físico, material, geográfico, territorial. E agora o mundo mudou. Então, eu acho que é uma terceira dimensão que a revista pode, digamos assim, não só investir, mas induzir. Uhum. Desafiar, né? E então, para o editor-chefe, né? Se hoje você tivesse que lançar então uma chamada temática da revista Saúde Pública sobre saúde digital, quais seriam os 3 tópicos prioritários? Posso repetir? Não. Não. Seja criativo. Bom, eu começaria com a questão de aplicação mesmo, que o professor colocou aqui como a última questão. Em primeiro lugar, como colocar essas novas tecnologias em prática? Quais serão os impactos das novas tecnologias? Aumento de desigualdade ou diminuição de desigualdade, dadas as características que a gente tem hoje? Então, eu focaria bastante nisso e inovações metodológicas, que também o professor Naumar colocou. Então, como fazer e quais as consequências de quando a gente faz isso, a gente vai ter para a população. Para aí sim a gente conseguir saber o direcionamento correto. Então se a gente colocar esse algoritmo sob essas condições, esses algoritmos aqui têm problemas, né? Eles vão aumentar desigualdades, a decisão não é boa, os profissionais de saúde não estão aceitando, ou estão usando incorretamente, etc. Vamos redirecionar para esse outro caminho. E garantir que esses algoritmos estão aprendendo, né? Que essas tecnologias, de fato, estão funcionando como elas deveriam na teoria, né? No nosso computador, né? Na nossa programação, eles estão tomando decisões inteligentes, primeira coisa. Segunda coisa, qual é a consequência prática dessas decisões inteligentes, tanto para os pacientes quanto para o Brasil como um todo, né? De diminuição da desigualdade. Eu começaria por aí. O grande desafio disso é que precisamos de muitas mais pessoas trabalhando na área, o que não é o caso hoje, né? Então, a sociedade tem uma grande demanda, a sociedade está mudando nessa direção, as pessoas estão usando esses algoritmos, estão usando para um monte de coisa, mas falta pesquisadores para pensar nessas consequências. Precisamos abrir mais cursos de inteligência artificial, pós-graduação em inteligência artificial, pós-graduação em saúde digital, para trazer mais pessoas, né, nesse caminho, para ajudar a pensar e direcionar. De novo, é uma grande transformação, já está começando essa grande transformação, e precisamos de mais pessoas para encaminhar, senão vai ficar na mão das Big Techs. É isso que vai acontecer. Se a gente não pensar como sociedade, não formarmos pesquisadores para pensar isso, e para desenvolver isso, e para direcionar isso, e para equitar isso, vão vir os algoritmos lá dos Estados Unidos, que vão nos dominar e vão direcionar segundo os valores deles, os interesses deles, e pior ainda, os interesses das Big Techs, como o professor Naumar falou. Cada vez menos são essas pessoas aí das Big Techs. Estão comprando redes sociais, né? A nova onda deles, né? Agora tem o TikTok, né? Já era o Twitter, já tinha sido comprado por um bilionário, agora o TikTok. Então eles estão se movimentando, né? No sentido de concentração em poucas pessoas, tanto das tecnologias, porque essas mesmas empresas estão desenvolvendo os algoritmos, então desenvolvimento da tecnologia e controle da população via redes sociais. Então eles estão se movimentando, é hora de a gente também se movimentar nesse sentido. Uma chamada, né, para que se movimentem.
E aí, para os dois, né? O que os jovens pesquisadores devem priorizar se quiserem produzir conhecimento relevante em saúde digital nos dias de hoje? A, eu acho que, claro, a gente precisa de um domínio mais amplo dessas lógicas aí. E um domínio que não seja tão compartimentado e fragmentado como tem sido. Eu estou pensando o seguinte, o primeiro movimento, quer dizer, um movimento assim que parece mais trivial, é formar especialistas em saúde digital. E a sugestão que eu faço é que essa é uma estratégia equivocada. Não é possível você formar um sujeito que seja, digamos, aberto a aplicar a técnica para qualquer coisa. A gente precisa de ter sujeitos que sejam pesquisadores, quer dizer, sejam capazes de produzir conhecimento sobre temas de saúde e que dominem os métodos, as técnicas, as lógicas, os códigos digitais. E isso é um pouco diferente do que a gente antigamente chamava de interdisciplinaridade, né? Porque implica não só uma capacidade de compreensão, mas uma capacidade de articulação. Porque hoje não é mais possível alguém dominar áreas de conhecimento como há um século era possível, como há 50 anos era possível. O escopo era bem mais reduzido, né? Não é? Não é? Então, a questão da cooperação, da capacidade de trabalhar em conjunto e de criar pautas que sejam pautas, digamos, pautas não fragmentadas, e sim pautas mais íntegras, né, mais totalizadas, né, eu acho que é uma saída possível, é uma saída razoável. E só que isso implica em alterar muito profundamente o modelo de formação de pessoas que a gente tem, né? Que é um modelo que vai na direção da fragmentação, da especialização. Para pegar um exemplo super simples aí, boa parte do que justificava a especialização era esse domínio intelectual sobre uma certa problemática. Mas com esses aportes, que nós estamos chamando de inteligência artificial, mas esses aportes complementares, eu posso dizer que um especialista em diagnóstico, por exemplo, imagem, não faz mais sentido ele ser especialista em imagem de um certo sistema, por exemplo, o sistema neuronal, ou o sistema circulatório, ou o sistema locomotor, porque boa parte do que esses complementos que estão aumentando uma velocidade muito grande, a efetividade dos processos diagnósticos vai poupar para esse suposto especialista, né? O futuro especialista, ele será, aí é quase que uma contradição, um especialista mais geral, ou um generalista mais especializado. Sim. Né? E isso, sem dúvida, muda o modo como a organização e a estrutura do sistema de saúde, até esse momento, tem se pautado. Qual é o obstáculo nessa direção? É que a sociedade não se organiza em bases lógicas. Então a gente tem toda uma discussão, por exemplo, sobre a questão corporativa. Quer dizer,
a existência do especialista, isso é até um achado histórico, não foi dada pela, pela crescente complexidade da ciência, que obrigou a que se tivesse o especialista porque o conhecimento se torna mais complexo. Não foi isso. Década de 1830, na Europa Ocidental, em alguns lugares, a organização corporativa se atualiza das antigas corporações de ofício medievais e ela se organiza para, dessa maneira, dar conta de um monopólio quase social, né, sobre o cuidar da saúde. E eu posso dizer que o grande obstáculo, por exemplo, aqui o modelo de formação se atualize por tudo isso, é exatamente as corporações que regulam esses processos. Porque aí tem um elemento de poder muito importante, o poder de prescrever, por exemplo, o poder de fazer uma intervenção, o poder de diagnosticar, né? É regulado por processos legislativos normativos que são exclusivos de sujeitos. E é uma exclusividade que muitas vezes não se baseia na demonstração de competência. Reserva de mercado, né? Aí o economista falando, reserva de mercado. Eles estão tentando, mas eu acho que é isso que o professor Neumar comentou em relação a como começar, né? Acho que foi a tua pergunta inicial, como começar. Eu acho que a MASE, eu sempre recomendo bastante, né? As pessoas interessadas em inteligência artificial, em saúde digital, eu sempre costumo falar, ó, talvez você não precise programar no teu trabalho, tá? Muitos não vão precisar programar. Mas é impressionante a diferença, né? O quanto a tua mente abre quando você faz uma análise estatística, quando você faz, né, roda um código, faz uma análise, o quanto você entende a fundo o que está por trás daquilo que você está analisando. Então, eu sempre falo, faça um curso de programação estatística. Quem sabe você gosta, né? Aí vai ser ótimo para a tua carreira, tuas oportunidades de emprego vão ser imensas. E se você não gostar, pelo menos você vai conseguir liderar uma equipe. Né, conseguir opinar, conseguir entender, conseguir, né, com essa base quantitativa por trás, com essa base de programação estatística, né, que o exemplo é o professor Neumar aqui, né, ele passou durante muitos anos sendo professor de epidêmico, métodos quantitativos, etc. E isso o capacitou para opinar sobre a saúde coletiva como um todo, né? Você vai além, quando você tem essa base sólida, você consegue ir além e sem falar coisa errada, né? Entendendo o que você está falando e te criando confiança, né, sobre o que você está falando. Então, eu começaria com isso, né? Se alguém tem interesse em saúde digital, garantir as bases, garantir a análise, estatística, programação, que isso vai te dar muita competência para qualquer área próxima disso. Muito bem, então, para a gente encerrar nossa conversa, então, 2 perguntas. Qual que é a mensagem de vocês para garantir que a saúde digital seja, de fato, uma ferramenta de fortalecimento do SUS e não de fragmentação ou exclusão? E depois, vou pedir para vocês gravarem uma mensagem pelos 60 anos da Revista de Saúde Pública que se aproxima aí no próximo ano. Quer começar? Tá. Eu acho que dessa nossa conversa a gente tocou em várias dessas questões, mas principalmente o tema das desigualdades, né? Eu acho que isso segue, persiste, e mais ainda, não são desigualdades assim num sentido comparativo dimensional. Tem um elemento ético-político nesse processo. E tem também um elemento, eu chamaria assim, um elemento subjetivo mesmo, da questão da humanidade. Quer dizer, quando uma desigualdade ela se torna vergonhosa, né, a gente fica indignado, né, aí a nossa humanidade se manifesta. E a desigualdade nós passamos a considerar como uma iniquidade. E aí eu acho que é uma maneira de
de pensar, e pelo menos, não sei, talvez sendo otimista, né, orientar uma prática que seja capaz de permanentemente a gente ter uma, uma certa vigilância, não só uma vigilância teórica, metodológica, de um rigor formal, mas uma ética em ação, né? Bom, a revista, eu tenho acompanhado a revista há muito tempo, desde os anos 1980, né? Aí, ajudei de alguma maneira, sempre fui um parecerista bem assíduo e cumpridor assim dos prazos, né? Aí, Se candidata não, vai pro Nós estamos trabalho. precisando. Trabalho não. e me alegra muito que esses 60 anos estejam sendo comemorados, até porque é um processo paralelo de construção de uma ciência de muito grande qualidade, né? E que faz o Brasil se destacar, né? Tem muita gente que tem analisado, em alguns campos, a produção científica no Brasil ela é quase que desproporcional mesmo, porque avança e nos posiciona muito bem. Uma das áreas é a área da saúde. Na área da saúde, a área da saúde pública, e que nós chamamos de saúde coletiva, né? E aí eu posso até dizer que, além de um destaque assim, comparativo, tem também um elemento de permanência, persistência histórica. Então, algumas instituições no Brasil, elas estão aqui há 60, 70, 80 anos, né? E uma revista que faz 60 anos mantendo sua juventude, né? Aí, isso é um ótimo presságio do que acontecerá nos próximos 60 anos, né? E certamente de uma forma muito mais acelerada do que tem sido, né? E mais acelerada e com maior alcance. Então, se você tivesse me feito a pergunta de no avanço e aprofundamento da era digital, a revista de saúde pública, ela tem um espaço bastante grande para acompanhar esse novo ritmo e essas novas fronteiras, né, de ampliação e consolidação da saúde coletiva no Brasil. Sobre a questão da saúde digital, né, como garantir, eu acho que precisamos de ocupar espaço, né? Acho que são essas duas grandes conclusões, acho que da nossa conversa, como o professor Naumar colocou, questão da desigualdade, né? Ficar atento à desigualdade, o potencial de ao mesmo tempo diminuir a desigualdade, mas também ampliar a desigualdade se a gente não fizer nada. E a segunda coisa que eu tiraria a segunda grande questão que eu tiraria dessa conversa é a questão de que precisamos ocupar espaço, né? Precisamos de mais pessoas vindo da saúde pública, da saúde coletiva, ocupando esses espaços, porque vem aí uma transição, vem aí uma mudança que não vai mudar o dia a dia, como eu falei antes, né? Não vai mudar o dia a dia do sistema de saúde, mas os impactos, as consequências dessa chegada vão ser enormes para os pacientes, para a saúde da população. Então, eu pensaria nisso, né? Em ocupar espaço, aprender programação, aprender estatística, aprender a área da saúde, né, que são as bases aí da saúde digital, né, tanto a saúde como a parte digital. Então, eu chamaria mais pessoas para ocupar esse espaço e para virem para a área, para refletirem de todas as áreas, né? Eu costumo dizer que a área mais interessante para a inteligência artificial no futuro é filosofia, por incrível que pareça. Sociologia vai ser fascinante, né? As pessoas estão se apaixonando por essas IAs, né? Será que essas IAs vão ser conscientes? Tem muita coisa muito interessante em todas as áreas, das exatas às humanas, né? Em todas as áreas no meio. Então, acho que precisamos de mais pessoas. Sobre a saúde pública, sou bem suspeito, né? Como editor-chefe, grande alegria assim, na minha vida profissional foi quando eu fui convidado para ser editor-chefe aqui da revista. O professor Leopoldo, o professor Carlos Monteiro me chamaram, né? E quando eu falei para ele, eu fiquei emocionado com esse momento.
porque quando foi o primeiro artigo importante que eu publiquei na minha vida, eu publiquei na Revista Saúde Pública, no doutorado, e eu lembro de comprar um vinho e comemorar e ficar super feliz. E o que eu falei para eles, quando eles me convidaram, é que eu quero que mais pessoas tenham isso, né? Que as pessoas sintam isso quando elas publicam um artigo na Revista Saúde Pública. Do tipo, olha, tanto trabalho, tanta coisa por trás, teve esse resultado bacana que eu tenho orgulho, e que não seja uma revista que a pessoa não conseguiu publicar numa revista estrangeira, vai publicar na Revista Saúde Pública. Que seja uma coisa que a pessoa pensa na hora que ela está desenvolvendo uma pesquisa. Nossa, essa pesquisa seria muito legal para a Revista Saúde Pública. Então, crescer a revista a essa importância, né? Que a pessoa começar um projeto de pesquisa e pensar, nossa, um sucesso para esse projeto de pesquisa se esse artigo sair na Revista Saúde Pública. Então, é isso que tem me norteado aí como editor-chefe na Revista Saúde Pública, além da questão das transformações digitais, né? De diminuir o tempo de publicação, ter sido um grande tema, assim, de nós como gestores da Revista Saúde Pública, tornar mais interativa, tornar a sua presença nas redes sociais mais ativa. Melhoramos o site, lançamos recentemente um novo site que está mais moderno, com mais funcionalidades, com mais facilidade, mais informações. Então, eu diria que essas duas coisas, né? Garantir o rigor técnico e a importância da revista e preparar a revista para essas transformações tecnológicas aí que estão começando. Tem sido esses grandes desafios aí, e é isso que a gente pode esperar para a Revista Saúde Pública nos próximos anos. Por mais 60 anos de Revista de Saúde Pública. Chentani. Bom, muito obrigada pela conversa, foi excelente. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. E para você que nos acompanhou, se você gostou, curta e compartilhe, nos siga nas redes sociais. Agradeço também a toda a equipe que produz esse podcast. Um abraço.